Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Olá, estamos chegando para mais uma edição do Jornal da TV Erechim. E hoje você confere as principais notícias que foram destaque durante toda a semana. Prefeitura de Erechim realizou no último domingo um drive-thru de vacinação contra a Covid-19. Imposto de renda à pessoa física. Fique ligado nas mudanças que ocorrem este ano. E a Emater Erechim destaca a colheita das culturas de verão e também do crescimento deste setor. E beneficiários do auxílio emergencial precisam prestar contas com o Leão. Fique por dentro dos detalhes da declaração do imposto de renda. E na manhã do último domingo, dia 28 de fevereiro, um drive-thru para vacinação contra a Covid de 1.000 idosos de 81 anos ou mais foi realizado pela Prefeitura de Erechim. Tendo início às 9 horas da manhã no Parque da Associação Comercial e Cultural Industrial de Erechim, lá na ACIE, o local foi escolhido com o objetivo de evitar as aglomerações nas unidades básicas de saúde, de não atrapalhar o fluxo do trânsito, além da necessidade das vacinas em câmaras frias para não colocar em risco a estabilidade dos imunobiológicos. Confira. No domingo foi realizado um projeto inédito em Erechim, que foi o drive-thru da vacinação. Como foi a escolha do espaço? Por que vocês escolheram o Parque da ACIE para fazer esta primeira etapa? Foi a primeira vez que nós desenvolvemos esse drive e nós optamos em fazer na sede da FRINAP, porque a logística lá é melhor em relação ao número de carros. Nós não sabíamos se as pessoas viriam em muitos ou em poucos carros, né? O quantitativo de doses que a gente tinha disponibilizados para esse fim seriam 1.000 doses, então poderiam ir um idoso em cada carro, seriam 1.000 carros, né? Então, disponibilizamos lá para não ter problema de atrapalhar o trânsito no centro da cidade e principalmente porque lá nós temos estrutura para armazenar as vacinas nas câmeras frias. Então, nós levamos geladeiras e câmeras frias, onde as vacinas ficaram em temperatura estável todo o tempo de vacinação, sem ter desestabilidade desse imunobiológico. Quantos idosos foram vacinados, mais ou menos? Não preencheu todas as 1.000 doses, né? Algumas sobraram. Isso, sobraram algumas doses, as quais nós vamos agora disponibilizar, já hoje está em todas as UBSs, para que as pessoas se desloquem ou liguem, né, para não evitem aglomerações, podem ligar na sua UBS de referência, o pessoal está fazendo um agendamento de horário para não ter risco de aglomeração e também está indo no domicílio se for preciso, e elas vão fazer um cadastramento na unidade de saúde de 10 em 10 doses, para que a gente não perca nenhuma dose do frasco. Nós levamos 1.000 doses lá na FRINAP no domingo e vacinamos 100% dos idosos que procuraram o serviço. Existe possibilidade de nos próximos dias o governo enviar mais doses para que a gente consiga ampliar o número de pessoas vacinadas? É a nossa expectativa também, Sandra, sabe? Nós gostaríamos muito de atender, todo momento a gente recebe ligações das pessoas angustiadas por essa vacina. Nós queremos muito poder atendê-las, porém nós dependemos do governo federal e do governo estadual. Neste momento, eles só nos enviaram um quantitativo suficiente para idosos acima de 81 anos e profissionais da saúde para a segunda dose. Foi isso que nós recebemos. A gente está vivendo um momento bastante difícil e crítico essa semana na área da saúde. Qual é a orientação da saúde para as pessoas nesse momento? De que forma cada um de nós pode ajudar?
Então, a gente segue na mesma orientação, tá todo mundo cansado de saber, só que infelizmente as pessoas não estão compreendendo que o distanciamento social é importantíssimo e ele funciona. Então, se você tem que ir para o trabalho, tente se manter a 1,5 metro de distância, procure usar a máscara, procure sempre se lavar as mãos com água e sabão, ou se não tiver água e sabão, utilize o álcool em gel. Essas são as orientações que têm sido feitas desde o início e prevalecem. Os nossos hospitais estão quase colapsando. Isso é importante que as pessoas tenham consciência que cada um precisa se cuidar. Exatamente. Não é uma brincadeira. Nós estamos realmente falando aquilo que está acontecendo. Não gostaríamos de estar falando a respeito disso aqui em Erechim, dizendo que nós não temos mais leitos hospitalares. Só que infelizmente é uma realidade que é nossa, está aqui. Se os nossos pais, os nossos avós ou alguém da nossa família precisar de um leito de UTI, não terá, porque está 100% ocupado. Então nós precisamos ter consciência disso. Este ano, os contribuintes que forem fazer a declaração do imposto de renda precisam ficar atentos a algumas mudanças. E se você recebeu o auxílio emergencial, preste muita atenção na hora de declarar os seus rendimentos. Nós conversamos com a contadora Belonice Sotoriva, que nos falou de todas essas mudanças. Iniciou no dia 1º de março o prazo para fazer a declaração do Imposto de Renda 2021. O contribuinte tem até o dia 30 de abril para entregar a declaração. Fique por dentro de todas as mudanças na declaração deste ano. Iniciado o prazo para a apresentação da declaração de imposto de renda, muitas regras permaneceram iguais, que estão há 4, 5 anos. O limite para a apresentação da declaração de imposto de renda de rendimentos tributados continua no valor de R$ 28.669,70. Então, quem teve esse rendimento tributado deve apresentar a declaração. Quem teve rendimento isento ou tributado exclusivamente na fonte até R$ 40 mil também tem que apresentar a declaração. Que tem patrimônio, carro, casa, conta corrente, no valor de até R$ 300 mil também precisa apresentar a declaração. Os produtores rurais que tiveram um faturamento acima de R$ 142.798 também devem apresentar a declaração. E quem aproveitou o benefício de isenção no ganho de capital também deve apresentar declaração. Lembrando que quem operou com bolsa de valores, independente de valor, está também obrigado. Para pessoas que receberam o auxílio emergencial, precisam ficar atentos ao teto de rendimentos neste ano. Esse ano nós temos uma situação diferente, que é a situação da base de cálculo para obrigar a apresentar a declaração quando foram beneficiários do auxílio emergencial. Então, atenção! Quem se utilizou do auxílio emergencial, a base de rendimento tributado não é 28 mil, é 22.847,75. Se for um contribuinte que tenha pego R$600 durante 5 meses e ele tenha ganho também no seu rendimento tributado mais de 1.653, ou seja, eu vou tributar os R$3 mil do auxílio emergencial mais o que ganhou em outro trabalho. Completando daí os 22 mil, também está obrigado. Naqueles casos especiais que algumas mães receberam 1.200, aí ela deve somar os 6 mil com outros rendimentos tributados, atingindo os 22 mil, ela deve declarar e ainda devolver este benefício. Contribuintes que precisam pagar o auxílio emergencial indevido precisam fazer este pagamento à vista ou ele pode ser parcelado? Por hora está saindo na hora do preenchimento da declaração a DARF de devolução do auxílio emergencial em cota única para pagamento em 30/4. Agora não temos ainda informações se esse imposto que por acaso não venha a ser pago em 30/4 poderá ser parcelado. Então a gente não tem essa informação ainda. A princípio
30/4 vence a devolução de todo o auxílio emergencial que foi recebido indevidamente. Contribuintes que realizaram doações para entidades podem fazer de até 6% do imposto devido? As doações continuam igual a do ano passado, é possível fazer então a destinação, na verdade, de até 6% do imposto devido, 3% para o fundo do idoso, 3% para o fundo da criança. Pode ser feito diretamente na declaração. Esta doação vai sair uma DARF para o fundo municipal aqui da nossa cidade, para que não seja pago para o governo. Então a gente inclusive incentiva, né, para que seja feito então esse pagamento para os fundos. Fique atento ao prazo para a entrega da declaração e também das datas de restituição. O prazo para fazer a declaração até então é 30/4. Óbvio que nós estamos aí com essa pandemia, poderá ser prorrogado, mas a gente não pode afirmar. Hoje oficialmente é 30/4. Todas as pessoas que têm, inclusive, Sandra, imposto a restituir, que já está fixado o prazo para restituição também, que será ainda dentro do ano de 2021, todos os diversos lotes, elas também podem fazer doação, mesmo que tenha imposto a restituir, será somado ao imposto a restituir. E também para informação, quem tem do auxílio emergencial, quem tiver que devolver esse auxílio, é o próprio contador que vai fazer na hora da apresentação da declaração, ele vai imprimir a DARF da devolução do auxílio emergencial se ele foi pego acima do rendimento tributado de 22 mil. O contador pode emitir a DARF da devolução do auxílio emergencial, da destinação do imposto de renda, tanto para o fundo do idoso como para o fundo da criança e adolescente, e também do imposto a pagar, ou lançar então do seu imposto a restituir. Fique atento às multas e prazo de entrega da declaração. A multa realmente não pode extrapolar o prazo. Extrapolou o prazo, eles estão cancelando CPFs, tá? Nós recebemos seguidamente pessoas com CPFs cancelados e de imediato tem uma multa mínima de R$ 165,75. Então, passou o prazo, procure logo seu contador, envie no prazo legal para que você então não tenha estas multas para pagar logo após encerrar o prazo. E não tem o seu CPF cancelado, né? Logo não recebe seu benefício, enfim, causa diversos transtornos. A Receita Federal, através da Superintendência do Estado, fará uma reunião online na próxima sexta-feira para explicar as novas determinações para a devolução do auxílio emergencial, que até o momento deve ser paga em cota única no dia 30 de abril. Antes de fazer a sua declaração, converse com o seu contador. No próximo bloco, você confere. Emater Erechim destaca a colheita das culturas de verão e também do crescimento do setor. E os beneficiários do auxílio emergencial precisam prestar contas com o Leão. Fique por dentro das informações. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa.
Promoção 40 anos juntos Sicredi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce. A colheita da soja, milho e também do feijão segue em nossa região com possibilidade de ganhos para quem produziu. Embora algumas lavouras de milho foram comprometidas por pragas como a cigarrinha do milho, que ataca a planta e destrói o seu ciclo produtivo. Acompanhe as informações deste setor com o engenheiro agrônomo da Emater. Apesar das grandes adversidades do último ano, como a pandemia do coronavírus e o atraso de chuvas, a colheita de soja e do milho deve seguir batendo recordes no Brasil. A expectativa é de um aumento de 2,2% em relação à safra passada, com 127,57 milhões de toneladas. Nós tivemos aí no ano passado, no início da primavera até o final do ano, aí dezembro, um período de estiagem, na nossa região. Erechim um pouco menos, mas nos municípios vizinhos um pouco mais. E agora, na colheita do milho, estamos notando uma perda de mais de 50% das lavouras aí, com relação à estiagem e algumas pragas também que estão atacando a lavoura, ou atacaram ela desde o início do ciclo até agora, umas pragas novas aí de difícil controle, e a produtividade baixou bastante. Segundo o engenheiro agrônomo da Emater, as precipitações de chuva no mês de janeiro e início de fevereiro ocorreram em todas as regiões produtivas, permitindo, além do avanço da semeadura, o desenvolvimento das plantas e o início das operações de tratos culturais. Essa chuva teria que ter vindo um pouco antes, Tanto é que a seca do ano passado atrasou um pouco o plantio da soja. A soja foi plantada com atraso, as lavouras foram plantadas com atraso e agora ela veio numa boa hora para a cultura da soja. Para o milho, já como estava em final de ciclo, ajudou um pouco algumas lavouras e algumas não ajudou, porque o milho foi plantado mais cedo. Mas na lavoura de soja está ajudando o pessoal que está mantendo ela tratada, e fazendo o monitoramento da lavoura, entrando com os tratamentos corretos, vai ter uma boa produtividade se o tempo continuar assim. A colheita na região segue e com previsão de ótimos resultados. A soja, como eu havia falado, se continuar assim, o clima correndo assim, o pessoal seguir com os tratamentos e o monitoramento da lavoura de pragas e doenças, tem uma expectativa muito boa. Mas o milho nós já estamos em plena colheita, mais de 50% da área quase colhida aqui na nossa região e com uma quebra de mais de 50% na produtividade final do milho. Este ano teremos uma excelente colheita, com possibilidade de ganhos favoráveis para todos os produtores. Nós temos o feijão primeira safra, que também teve uma quebra de produção, mais de 50%, por causa da estiagem do ano passado. A segunda safra, que está agora, também, se o tempo colaborar, vai ter uma produtividade um pouco melhor. E nós já temos no escritório municipal aqui da Emater uma grande procura para a implantação da lavoura de trigo, justamente antecipação de projetos para aquisição de insumos em consequência do dólar alto, Então o pessoal quer pegar o dinheiro antes para comprar um insumo para garantir o preço para a próxima safra, para poder implantar lá em maio, junho, que são as épocas de plantio do trigo, e julho, dentro do zoneamento agroclimático, eles querem antecipar a compra dos insumos com relação a essa expectativa aí que o dólar está subindo muito e o preço dos insumos está muito alto. Além das culturas tradicionais da nossa região, como o milho, soja e o feijão, também contamos com a produção de leite, que alimenta este setor e gera renda para o homem do campo. A agricultura sempre movimentou a economia local, Erechim é um município indústria, mas a agroindústria movimenta muito a nossa região. Como diz o ditado, se a agricultura vai bem,
o comércio vai bem também, porque gira o dinheiro, injeta dinheiro na economia, e o preço hoje do soja que está mais de R$162, né? Então é um bom valor para o agricultor. Tem agricultor aí que está colhendo milho, está recebendo R$83 hoje, é um bom preço também, só que o insumo também aumentou nesse período, né? Então a gente tem uma elevação do insumo, mas o produto está valorizado, né? Isso impacta em todas as cadeias produtivas, tanto de suínos, aves e bovinos, que o preço sobe também. Com relação ao leite, a gente teve até agora uma elevação no preço, devido à elevação dos insumos, mas agora nesse mês tivemos uma leve baixa no preço final para o agricultor. Só que isso está dando um descompasso, porque os insumos lá, o farelo de soja, a ração, subiu muito, né? Vocês viram que a soja aí está R$162, o farelo de soja praticamente dobrou de um ano para o outro. Então é um insumo básico para a produção de leite, né? O milho também com esse preço, para te fazer uma silagem, vai elevar o custo de produção do leite. Então a margem do agricultor vinha vindo boa na questão leite, só que com essa elevação dos insumos diminuiu a margem. Então o produtor já trabalha apertado aí, e esperamos que equilibre, que pare um pouco de subir para conseguir produzir um leite com menor custo. Beneficiários do auxílio emergencial precisam estar atentos aos detalhes na declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física do ano base 2020. O valor para quem ultrapassou o teto deve ser devolvido aos cofres públicos. Fique atento às orientações do contador Cláudio Normores. No mês de março, inicia o prazo para o pagamento do Imposto de Renda à Pessoa Física. Este ano, algumas alterações estão expostas na nova declaração. Nós convidamos o contador Cláudio Normores para nos falar um pouquinho sobre a declaração deste ano e o que você precisa ficar atento na hora de declarar. Bem-vindo, Cláudio Nor. Muito obrigado pelo convite. Oportunidade de esclarecer aos ouvintes, né, dessa bendita declaração do imposto de renda. É verdade, todo mês de março a gente fica um pouco apreensivo com as mudanças que vêm, com esse pagamento que muitos têm que fazer, outros esperam uma restituição, então todo ano se repete a história do imposto de renda. O que muda esse ano? É verdade, esse ano então o prazo não mudou, né? Vou te interromper um pouquinho. Continua o prazo tradicional de março até 30 de abril, não é? E invariavelmente 99% não mudou, inclusive os valores, né, os tetos de declaração dos 28.559, quem recebeu abaixo disso não está obrigado a declarar, e as demais regras tradicionais, né. A novidade desse ano, respondendo a sua pergunta, é para aquelas pessoas que receberam auxílio emergencial, né. Para essas pessoas, Sandra, o limite é diferente. Daí o limite é R$ 22.847,76. Ou seja, esse limite, se ele recebeu acima disso, mais o auxílio emergencial, ele terá que devolver o auxílio emergencial. Essa é a principal, talvez, novidade, em termos de movimentação de recursos, ou tentar pegar o esperto, né, que quem teria ganho 22.840, não, em tese, não seria uma pessoa que precisasse do auxílio emergencial, em tese, né? Respeitando aqui cada caso. Mas a legislação previu, e a Receita está cumprindo a lei, não é? De que se a renda sua, mais o auxílio, inclusive passados 28, então tem a tributação ainda maior. Mas se você teve renda superior a 22, você já vai ter que devolver o auxílio. 134 mil gaúchos terão que devolver, aproximadamente isso? Exatamente, Sandra, é o que está sendo divulgado aí, né? Hoje a expectativa de declarações total é 32.600.000 para o país. Aqui na nossa cidade, nossa regional aqui, é 32 mil, então é fácil de relacionar. E nesse número que tu falaste, é a expectativa que a Receita tem de declarantes que esses 164 mil, das quase 700 mil no país, que teriam recebido indevidamente esse auxílio. A Receita, sabedora
desse número de pessoas, de brasileiros, e o nosso Rio Grande é um número expressivo, né, Sandra? Certo. Eu acho que fica ali entre os 4 maiores. Já, inclusive, a própria declaração, né, ela prevê a emissão de um DARF específico para que o contribuinte possa devolver esse recurso. Pois é, e esse valor, uma parcela ou poderá ser parcelado em 6 parcelas, como foi recebido? Em princípio, é numa vez, tá? Mas há controvérsia, porque já disse que pode se parcelar. Então, no programa permite parcelar. Permite o parcelamento no Permite programa. parcelar. Claudio Honor, a declaração do imposto de renda ela vai até o dia 30 de abril. O pagamento de quem tiver que receber, ele começa já no dia 30 de abril ou é 30 de maio? Para a gente entender como é que funciona esses lotes de pagamento. Isso. Então, assim, quando o prazo inicial da primeira cota, ou do imposto único, se quiser pagar numa vez só, é 30 de abril. Então, você pagará ali a primeira cota ou o que você quiser pagar nesse dia. Depois, você pode parcelar em até 8 cotas. Certo. Tá? Você pode parcelar, vai ter o acréscimo da variação da Selic, né? Que é baixinha hoje, 2,25 ao ano. Né? Então, cada contribuinte escolhe. Né? Restituição? Ok. Dessas declarações todas, Sandra, impressionante, desses 32.600.000, arredondando, 60% delas, tradicional na Receita Federal, tem restituição. Então, a restituição começa em maio e termina em setembro, né? São maio, junho, julho, agosto, setembro. São esses períodos, esses lotes de devolução. Então, é muito importante, quem está nos ouvindo, que aqueles que têm devolução tradicional, se adiante na declaração para cair nos primeiros lotes. Né? Claro, com certeza. É importante receber o recurso antes. Né? Pessoas que fazem investimentos na Bolsa de Valores, compram moedas como Bitcoin, dólar, precisam fazer também essa declaração disso? Sim, sim. Então, os rendimentos isentos e não tributados, quem tem de 40 mil, quem operou com mercado variável, que é isso que tu falaste, né? Sim. Bolsa de valores, qualquer tipo de aplicação, futuros, né? É obrigado a declarar. Sim. Existem limites, né? Claro, até 40 mil para isentos e 300 mil para quem também possui patrimônio, também é obrigado a declarar, né? Quem tem atividade rural e teve renda acima de 142 mil, né? Estou arredondando os números e deixando os quebrados, né? Com certeza. Tá? Então, assim, de um modo geral, é a mesma regra do ano anterior. A Instrução Normativa 2010 para o ano 2021, declara-se em 21, ano base 2020, né? Nós vamos declarar agora o ano 2020. É os mesmos números, né? E, lamentavelmente, né, Sandra, a tabela do imposto de renda não corrigiu. Nós estamos aí a cerca de 120% defasados, né, em percentual. Né? Houve uma promessa, parece-me que agora, na reforma, isso vai se confirmar, que vão puxar a régua para cima, ou seja, quem ganhará em torno de 5 mil reais vai ficar isento. Né? Hoje é 1.800 e pouco, acima disso já tributa. Né? É verdade. Então, não é realmente eu acho que é um abuso da autoridade, né? Seja todos os governos, ninguém cedeu até hoje, né? Então essa inflação essa não correção da tabela, né, realmente prejudica muito o contribuinte. Nós vivemos esse momento aí de pandemia, de crise, e a gente não pode deixar de falar que as nossas entidades precisam sobreviver. É o momento de colaborar também, a gente ainda pode fazer aquela doação dos 6%, 3%, não me recordo direitinho? Pode sim. Então, quem não fez até dezembro, né, que não aproveitou a oportunidade, lá o limite era 6%, né, para as nossas crianças, infância, adolescência, idosos, né, pessoal com necessidades especiais. Então, os vários programas aí ligados ao nosso caso aqui, o Condicai, especialmente. Então, quem aproveitou e fez lá, agora vai fazer uma conta de ajuste, né? Sim. Vai ver, ele ainda pode fazer agora, direto na declaração, até 3%. Tá? Só que esse 3%, se ele também fez lá em dezembro, ele tem que somar as duas e não ultrapassar os 6%. Tá? Tem que ter esse cuidado, né? Se ele não fez nada lá no ano passado, esqueceu de fazer, agora o limite é 3%. Então, do imposto devido, né? Então, o próprio
Na hora que o programa gerador calcula, você já vai destinar uma parte para esse fundo criança, Condicai, aqui no nosso caso, né? Sim. Cláudio Honor, o programa até então, ele era permitido ser baixado em notebooks, computadores, agora abriu esse leque, existem outras possibilidades da gente mesmo fazer a declaração de uma forma mais rápida, e também existem 2 modelos de declaração, que é a simplificada e a completa. Isso. Quem opta por qual delas? Isso aí. Então, assim, ó, é livre, tá? De modo geral, você optar pelo simplificado e o completo. Então, quem vai optar pelo simplificado é quem opta pelo desconto padrão de até 20%, limitado a 16.600 e poucos reais. Então, você vai somar a tua renda com as tuas deduções, despesas médicas, instrução, dentista, todas as suas despesas tradicionais, e ver se os 20% é superior a isso. Sim. Opte pelo simplificado. Você vai ter vantagem. Você não precisa apresentar essas despesas individualmente e simplesmente calcula o desconto padrão de 20%, limitado a esse montante. Bom, se você, ao fazer as suas contas, vê que tu tens mais despesas que o limite de 20%, primeira regra, opte pelo modelo de ajuste anual completo. Sim. Certo? Agora, pessoas que têm patrimônios maiores, que têm transações na bolsa, que têm atividade rural com perdas ou compensação de prejuízos, pessoas que têm a movimentação na bolsa, que transacionou imóveis, que comprou e vendeu imóveis, teve ganho de capital, pessoas que optaram por fazer a compensação, vender o imóvel e adquirir outro na condição de isenção, mas tem que demonstrar isso para o fisco, são pessoas que são obrigadas ao modelo completo, né? Pessoas que têm rendimentos isentos altos, né? Normalmente lucros distribuídos, né? Enfim, aí é uma escolha do contribuinte, né? E a forma, né, que tu me pediste, sim, hoje são 3 formas. Você tem o PGD, que é o Programa Gerador de Declaração, que você entra no site da receita.fazenda.gov e baixa esse programa, é muito prático, muito rápido, bem fácil, você entra lá e pede para baixar o programa, é rapidinho. Inclusive, se você tem no seu computador a declaração do ano anterior, ele já captura a declaração anterior, já atualiza para a versão nova e já tem muitos dados, então, prontos ali, né? Facilita. Facilita um monte, né? Para a gente que é profissional da área, se tem várias declarações e outros colegas aí, a gente mantém o arquivo da carteira de clientes, dos nossos que nos prestigiam com fazer a declaração. Então, normalmente é um facilitador e até agiliza o atendimento também, né? A outra forma é o Meu Imposto de Renda nos aplicativos, né? Sim. Tanto Android como iOS, né? Você pode baixar no celular, num tablet, num notebook, enfim, e simplesmente como um aplicativo. Daí você pode também fazer a sua declaração ali. Este é limitado, Sandra, a rendas menores, tá? Pessoas que têm uma ou duas fontes pagadoras, ele não dá tantas alternativas, inclusive é proibido para valores, por exemplo, acima de 5 milhões, que seriam, é claro que não é qualquer um que tem esse número, né? Então, sim, é possível, e cá para nós, a grande maioria cabe nesse aplicativo, porque a maioria são funcionários, trabalhadores de empresas, servidores públicos, que têm aquele único trabalho, aquela única renda estável, né? Normalmente não tem grandes variações, né? Então o aplicativo cabe muito bem. A outra forma é através do ECAC, né? Que é a partir do certificado digital, né? Você pode entrar no site da Receita, né? Com seu certificado e solicitar ou baixar uma declaração pré-preenchida. Pré-preenchida. Então, como é que funciona essa declaração pré-preenchida? Também você pode usar outro canal também, não só com certificado digital. E você pode preencher lá, inclusive, no próprio site, mas você pode baixar. É que as várias fontes pagadoras, né, de MED, de MOB, fontes de renda, as empresariais, as pessoas jurídicas, os bancos, as cooperativas, as imobiliárias, enfim, todos esses segmentos que geram renda
informam, através de declarações próprias, né, uma mais comum é a DIRF, né, os pagamentos feitos a um cidadão, a um contribuinte. Então, essas informações já estão lá, já estão tecnicamente na sua declaração. Então, ao estar na sua declaração, né, você já pode capturar esse dado e essa fonte pagadora já está pronta. Entende? Então, você tem um facilitador ali, teus bens já estão lá também, as tuas outras rendas de empresariais, normalmente os nomes e os CNPJs já estão lá. Então, facilita muito, agiliza o processo, você também usufruir dessa pré-preenchida ou do certificado digital. São caminhos semelhantes. Correto. Mas a gente também não pode deixar de alertar as pessoas que existem prazos e existem multas se não cumprir esses prazos. A gente como profissional da área, a gente torce que prorrogue. É verdade. E principalmente nesse momento que tem aí a terceira onda, essas questões da pandemia, que atrapalha, né, o fluxo normal. Mas a multa, sim, a multa padrão por não entrega é R$ 165,00 e quebradinhos, mas se você tem imposto a pagar, você pode chegar a 1% por mês de atraso, chegando no limite de 20% do imposto devido. É bastante caro, então é melhor não atrasar. Para isso, né, Sandra, é importante que você se adiante. Facilite a sua vida e a vida do profissional que você eventualmente conta, porque cerca de 95% das declarações são feitas em profissionais que já têm tradição de fazer, já têm experiência, né? E é muito comum ainda a cultura brasileira de deixar para a última hora, né? Então facilite-se para você, para quem tem principalmente devolução, adiante seus documentos. Então veja bem, veja suas fontes de renda, seus extratos anuais bancários, né, que é aquele padrão, é só pedir, a maioria dos bancos a gente já está vendo que todos já têm disponível, a maioria desses bancos você tem acesso até no seu aplicativo ou de uma outra forma digital, que você tenha contato com sua conta, você vai pedir o extrato anual, é muito prático. A questões de aposentadoria, você retira imediatamente do site da Previdência. Então, é muito tranquilo. Imobiliários vão te dar os informativos, os comprovantes. Reúna esses comprovantes, reúna suas operações com bolsa, com mercados variáveis, reúna a venda ou compra de bens, né, documentos que caracterizam a venda de um carro, a compra de um terreno. Reúna todos os documentos. Passo número 1, né, Sandra? Não perca esse hábito, né, vamos dizer assim, de reunir seus documentos. Bom, agora eu vou fazer. Ou vou pôr num envelope e vou levar para alguém. Ou vou digitalizar e enviar por meio digital a quem vai me ajudar a fazer a declaração. Antecipe-se, né? Evite erros, né? Os erros mais comuns são, por exemplo, não declarar renda de dependentes. Você tem um dependente, ele tem renda, você não declara. Erros mais comuns é esquecer de declarar, por exemplo, despesas médicas, despesas odontológicas, hospitalar, né? Isso é importante para você. Você esquece, não tem problema, quem perde é você. Mas é bom não esquecer, né? São erros comuns. Ou erros marotos, por exemplo, que às vezes as pessoas forçam uma despesa. Então, ouvindo-se recentemente numa live o secretário da Fazenda Nacional, das 32 milhões do ano passado, declarações, cerca de 500 mil caíram na malha, né? E a maioria por erros de não informação de renda ou de pagamentos. Muitas vezes você pagou uma pensão, você pagou uma conta expressiva vinculada a um outro declarante, mesmo que não tenha deduções no imposto de renda, você tem que declarar, né? Você deve declarar o pagamento. E isso no cruzamento tem caído na malha. O lado bom é que agora a Receita Federal tem no próprio site um acesso onde você corrige, você autocorrige a sua própria declaração. Então, o próprio secretário manifestou que cerca de 40% das pessoas que caíram na malha acessaram essa parte da página e resolveram
as suas pendências. Então, confie no programa, o programa da Receita está realmente muito bem estruturado, de excelente tecnologia, né, de transmissão, rapidez, mas aí sempre a lembrança, né? Não vamos esperar, como a gente torce que tenha, nós pelo volume, pela questão de organização, que seja prorrogada. Pense que não vai ser prorrogada. Antecipe-se, né? Outro detalhe importante que as pessoas esquecem é o carnê-leão, né? Muitas pessoas têm rendas diversas, então é importante calcular o carnê-leão no mês, fazer um recolhimento antecipado. Agora você poderá fazê-lo, inclusive no aplicativo Carnê-leão. É uma tecnologia nova, recente, então facilita muito a vida do contribuinte. Quer dizer, para pagar está fácil, Sandra. Só falta o dinheiro. Para pagar está fácil. Então, nesse ponto, a Receita Federal está muito eficiente. O que nos deixa, repetindo, um pouco infeliz é realmente o trato com o contribuinte na questão da não atualização monetária, inflacionária nas tabelas de cálculo, né? Então, isso vai custar mais caro para a gente. Com certeza. Eu acho que a gente passou todas as informações necessárias, os contadores estão todos à disposição e são conhecedores de todos os trâmites, então, em caso de dúvida, cada caso é específico, né? Melhor conversar com o contador. Ligue para o seu profissional, da sua confiança, não é? Ou ligue direto para a Receita Federal, está um pouco difícil o contato, né? Mas tem o telefone para tirar dúvidas. O próprio site, né, que é melhor do que o telefone, porque o telefone é quase impossível. O site tem perguntas e respostas, então normalmente se esclarece, olha assim, se não 100%, muito próximo das dúvidas do contribuinte. Tá? E tem o famoso amigo, né? Como é que você fez? Como é que você faz? Então, é bom, mas é sempre bom consultar um profissional, os profissionais são experientes e saberão lhe dar a melhor orientação. Obrigada, Claudionor, mais uma vez. Eu agradeço a oportunidade, boa declaração para os ouvintes, não deixe para a última hora. Se você quiser rever algumas de nossas pautas, você pode acompanhar através de nossas redes sociais. Agradecemos sua audiência e desejamos a todos vocês um excelente final de semana. E se puder, fique em casa. Promoção 40 anos juntos Sicredi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa.